Então, vamos lá. A primeira pergunta é um pouco pessoal, mas é um pessoal acadêmico, né? Vamos lá. Quem é a Juliana Martins? Bom, a minha trajetória acadêmica, ela começou em 2010, né? Eu decidi eu optei por me graduar em História, primeiro, até porque eu moro em São Paulo, e em São Paulo não tem uma graduação em Arqueologia. Nós temos pós-graduação na USP, temos a especialização na Unisa, mas a graduação nós não temos no estado de São Paulo. Então, eu optei por fazer História, eu fiz História na Estácio de São Paulo, né? E no início da minha carreira, eu trabalhar com o Egito, mas era uma temática mais contemporânea. O meu trabalho foi relacionado à Primavera Árabe, ao Egito 2 vezes para fazer esse trabalho. Eu trabalhei a participação das mulheres na Primavera Árabe, mas em específico no Egito, né, com o tema As Mulheres da Praça Tahrir. Essa praça é uma praça muito famosa no centro, né, lá do Cairo. E Sim. depois eu fiz a especialização em arqueologia, comecei a trabalhar com arqueologia mesmo, arqueologia preventiva, né, que eu comecei a trabalhar em 2013, e estou trabalhando até hoje, mas eu terminei a minha especialização, né, a minha temática na especialização foi a historiografia. Eu fiz uma abordagem mais historiográfica da arqueologia das práticas mortuárias, abordei alguns trabalhos que eu achei essencial, importante para mim, que trabalhava com arqueologia funerária. E o tema do meu trabalho em específico foi a arqueologia das práticas funerárias, o corpo como um recurso arqueológico. Esse foi o meu trabalho acadêmico. Certo, certo, certo. Agora, pegando o que você disse aí de interesse pela arqueologia, apresente para nós o que é a arqueologia, né? Porque eu acho que muita gente acaba confundindo a arqueologia com história, a arqueologia com paleontologia, a arqueologia com outras ciências, por não ser uma ciência tão conhecida aqui em nosso país. Então, eu gostaria que você falasse para a gente o que é a arqueologia. Bom, basicamente, a arqueologia, lógico, ela é uma ciência, só que o diferencial da arqueologia é que ela trabalha com a cultura material produzida pelas sociedades, pelas antigas sociedades. Então, a arqueologia, ela estuda as antigas sociedades através da sua cultura material. Lógico que hoje a arqueologia ela é multidisciplinar, então nós temos a ajuda de diversas disciplinas que nos auxiliam num resultado final bem melhor das pesquisas, né? Nós temos diversas vertentes da arqueologia que trabalham, como, por exemplo, a bioarqueologia, ou a zooarqueologia, que trabalha com, né? Enfim, então, etnoarqueologia. Então, nós temos diversas correntes, a arqueologia funerária, que trabalha aborda a questão dos mortos. Esse é o diferencial, né? A arqueologia ela trabalha com a cultura material. Já a história trabalha mais com a parte escrita, o documento escrito, né? A paleontologia ela trabalha com animais pré-históricos, né? Dinossauros, enfim. Certo. É isso. E por que estudar arqueologia? O que levou você a estudar arqueologia? O porquê é tão importante estudar arqueologia? Bom, o porquê que é importante estudar arqueologia? O que me levou, primeiramente, a ir para
para essa ciência que eu acho maravilhosa, foi assim, eu sempre quis ser arqueóloga, só que, bom, eu não tinha opção de fazer primeiramente uma graduação voltada para isso, por condições também financeiras e por não ter a oportunidade de sair de São Paulo para estudar fora, entendeu? Então, eu optei primeiro em me graduar em História e depois fazer especialização. Agora, eu sempre gostei do Egito, né? Eu muito influenciada pelo Egito por ter ido algumas vezes também, e por gostar muito do estudo da cultura material. Aí eu escolhi essa profissão, mas não teve nada de muito especial, algo que me marcou. Foi uma opção espontânea. Eu adorei mesmo a ciência e escolhi ela para estudar, acho que para o resto da minha vida, né? Certo. E uma coisa que eu acho que você até já citou aí, numa das respostas, por falar que a paleontologia estuda, eu acho que tem pessoas que ainda confundem muito quando se fala animais pré-históricos. E eu gostaria que você respondesse essa pergunta. A arqueologia, ela estuda os dinossauros? Não. A arqueologia ela não estuda os dinossauros, como eu já falei, né? Ela estuda a cultura material das antigas sociedades. E, Juliana, aqui no Brasil, a profissão de arqueólogo, ela é fácil? Não é muito fácil, porque lógico, você tem que estudar muito, né? Como eu já te falei, tem todo um processo. Quando você não tem a graduação, você tem que buscar uma segunda opção, que seria a pós-graduação em arqueologia. Tem que ter também uma experiência de campo, né? Porque o arqueólogo, ele, além de todas as disciplinas, de todos os estudos que você tem acadêmico, você também tem a questão da prática de campo, porque sem a prática de campo, você não consegue realizar os trabalhos arqueológicos, né? E eu perguntei se é fácil ser arqueólogo e acabei de esquecer que antes de saber como que é o trabalho do arqueólogo oficialmente aqui no país, eu queria saber de você se a profissão de arqueólogo já é reconhecida no nosso país. A profissão ela ainda não é reconhecida, né? E eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, assim como a profissão do historiador, né? Uhum, sim. Então, a profissão ainda não é reconhecida, mas temos muitos arqueólogos trabalhando com CLT, nós não temos sindicato. Ok. E a vida de um arqueólogo, ela é realmente como é passado nos filmes de Hollywood, como, por exemplo, Indiana Jones e a Arca Perdida, ou então Tomb Raider. A gente tem no trabalho de campo, o trabalho de campo é exaustivo, com certeza, mas não tem nada dessas aventuras que a mídia vem passando por décadas e décadas, né? Certo. Juliano, me diga o seguinte, aqui no Brasil, né, que eu sei que existem muitos sítios arqueológicos no Egito, na Grécia, na China, no México, na Colômbia, no Peru, e aqui no Brasil, como que é a situação dos sítios? Existem lugares para serem explorados, estudados ou não? Então, o IFAM, ele tem um banco de dados de diversos sítios arqueológicos, né? E não só sítios, mas patrimônios históricos, sítios pré-históricos, mas patrimônios históricos também. Enfim, você pode pesquisar que você vai encontrar muita coisa lá. Diversas informações com relação à arqueologia, você consegue encontrar. E, sim, respondendo novamente, nós temos muita coisa para ser estudada ainda aqui no Brasil.
Certo. E isso é uma coisa muito interessante, né? Uma das coisas que você falou, que eu acho que acaba sendo até muito importante para o contexto do ensino da história, é que você afirmou que o Brasil ele tem uma história pré, aliás, ele tem um espaço pré-histórico na sua história, né? É a presença de uma civilização antes dos portugueses chegarem, né? Aí entra a importância da pessoa da tribo indígena, da tribo primitiva, que aqui já estava antes dos portugueses chegarem, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão, que eu acho que é muito importante nós frisarmos, porque isso cabe a levar até as autoridades maiores para uma questão de reformulação do currículo, né? Porque nós trabalhamos muito a questão da descoberta do Brasil, mas esquecemos É, do principal, que é quem já você, estava aqui, né? você falou, você tocou num ponto bem importante, que eu acho que é o principal, esse ponto, de que as pessoas, eu acho que as escolas, elas poderiam mudar um pouco a grade curricular mais sobre os nossos antigos habitantes. A arqueologia pré-histórica, quase ninguém conhece a arqueologia pré-histórica, né? O Brasil, eles dão mais ênfase ao Brasil colônia do que o Brasil, do que os antigos Pré-histórico, habitantes no né? Brasil. Eu acho Certo. que seria interessante trabalhar mais a questão da arqueologia pré-histórica, né? Porque a gente Uhum. tem muita coisa aí interessante para aprender, do que a história dos portugueses no Brasil, que não deixa de ser um marco importante, mas que eu acho que tem mais ênfase do que a arqueologia, né, do que o período pré-histórico no Brasil. Muita gente acaba relacionando a arqueologia apenas para grandes aparecimentos. Por exemplo, vamos citar aqui as três pirâmides de Gizé, no Egito, ou então o Párteno na Grécia, ou até mesmo as ruínas de. Para você que está trabalhando hoje aqui no Brasil com arqueologia, você concorda com essa visão das pessoas que a arqueologia é só grandes monumentos? Ou a arqueologia tem algo a mais que as pessoas desconhecem? Não, a arqueologia, ela não está focada em monumentos, tanto é que os nossos antigos habitantes, né, eles não construíram grandes monumentos, entendeu? A arqueologia, o foco da arqueologia é o estudo é o estudo em si da sociedade, não importa se ela teve monumentos ou não construiu. O importante é compreendê-la, né, através dos seus vestígios, né? Hoje em Uhum. dia, a arqueologia ela tem o auxílio de tantas disciplinas que, como por exemplo, você consegue saber o que a pessoa comeu com um estudo, por exemplo, de carbono do dente, né? Se a gente tem uma substância em que você consegue separar do dente, né? E esse é o colágeno, e através desse colágeno você consegue saber o que aquele determinado grupo de pessoas comeu, enfim, né? Esse é um trabalho que é que foi assim, acho que revolucionou em diversos aspectos, né? A arqueologia, como ela abriu as portas para outras disciplinas e se tornou multidisciplinar, ela acabou pegando, né, ela acabou se auxiliando, ela pegou auxílios de diversas outras ciências, né, para que conseguíssemos chegar a um outro nível de informação, né, porque às vezes
Às vezes a gente não consegue trabalhar muita coisa só com os vestígios ou só com a cultura material, né? Certo. Às vezes a gente tem que trabalhar com pegar um auxílio de uma outra ciência para poder chegar onde a gente deseja, né? A gente tem um objetivo e às vezes aquele não consegue, se você não consegue atingi-lo, tenta Sim. por um outro caminho, né? Certo. Queria que você fizesse umas considerações finais, né? Agradecessem aí aos que estão e aos que vão assistir, e deixasse aí uma forma de contato, né, para que eles possam entrar e tirar dúvidas ou curiosidades. Isso se for possível, né? Olha, contato não seria, acho que não seria possível, mas eles podem, se alguém comentar ou ficou com dúvidas porque esse bate-papo foi um bate-papo mais informal do que formal, né? Foi uma introdução básica do nosso trabalho e desde já eu agradeço a quem assistiu e a quem vai assistir futuramente, se tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, pode deixar um comentário abaixo do vídeo que você depois me repassa, porque eu não tenho um contato específico para que essas pessoas entrem em contato comigo, entendeu? Sim, sim. Se elas sentirem a necessidade de querer saber algo a mais, é só deixar um comentário, ou se você deixar algum contato no canal de vocês, e depois você me repassa. Tá certo. Tá bom? Tá certo. Então, é isso. Já deixo aqui o meu agradecimento pela sua participação, por ter respondido essas perguntas. Como você mesmo disse, foi um bate-papo básico, um bate-papo de introdução, e pode ser que o ano que vem a gente volte a fazer um outro bate-papo, só que um pouco mais formal, um pouco mais acadêmico, um pouco mais de direção, né, no assunto. Mas eu gostaria de agradecer imensamente por você ter cedido o seu tempo aí, que eu sei que é corrido, né? E por ter participado aí conosco aqui desse bate-papo, dessa entrevista Happy Hour. E só lembrando a todos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o e-mail, tá? O e-mail que é historianatv@gmail.com, que vocês podem mandar as suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões, críticas, o que for para esse e-mail, que aí eu repasso para a Juliana, caso seja necessário, tá bom? E de antemão, antes de finalizar aqui com a Ju, eu gostaria de apresentar a vocês um meio de difundir o nosso conhecimento através do aplicativo Atena Educacional, que já está disponível na Play Store, apenas para aparelhos com sistema operacional Android, tá? O iOS nós estamos elaborando ainda, que é um pouco mais complicado, porém, quem tem aparelhos Androids já podem baixar na Play Store. Eu também vou deixar o link do download deste aplicativo aqui na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, basta enviar para o e-mail, que também vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aí eu queria imensamente agradecer a você, Ju. Eu que agradeço a oportunidade de falar o mínimo, né, porque não é algo bem básico, né, para que pelo menos as pessoas possam entender um pouquinho mais de como que trabalha um arqueólogo, pelo menos na área em que eu atuo, né? Uhum.
E, enfim, eu agradeço pela oportunidade. Certo. Muito grato. E aqui ficamos, né? Nessa noite que aqui em São Paulo começou a chover agora, né? Não sei como é que tá aí, na onde você Aqui tá está. mais quente. Então, Tá quente. fico muito feliz por ter dado certo, né, nossa entrevista. E, e agora com vocês, amigos internautas que estão nos acompanhando aqui, né, eu gostaria imensamente que vocês compartilhassem esse vídeo e dessem um joinha caso tenham gostado tenham gostado, que não importa qual seja a sua opinião, o que vai ser para a gente vai ser um auxílio para o nosso crescimento e nós aqui já estamos planejando novas entrevistas, tá? Com diversos assuntos que vai desde a área acadêmica até a área musical. Também eu gostaria de agradecer a você que assistiu aqui a nossa entrevista Happy Hour do dia 4 de dezembro de 2016. Agora são 8h38, nós acabamos um pouco antes do que estava previsto, mas, como a Juliana falou, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só entrar em contato conosco pelo canal, aqui pelos comentários, ou pelo e-mail que já vai estar daqui a pouco na descrição do vídeo. Um grande abraço e até mais. Ju, quer falar alguma coisa? Não, só um tchau e boa noite para todos. Então, fiquem com Deus.